Olá pessoal, estamos de volta à nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental e hoje nós vamos falar sobre massas e concentrações. Então nós vamos mostrar como é feita a definição de alguns tipos de massa e como obter concentrações de soluções. Primeiro nós vamos falar da importância de se conhecer esse assunto, vamos definir números atômicos de massa e unidades, é uma coisa que vai ser, de certa forma, uma revisãozinha. Vamos falar do que são fórmulas moleculares empíricas, massa de fórmula, unitária molecular, número de Avogadro, uma definição muito importante, o que é mol e número de mols. E concentrações de soluções, comum, densidade, molaridade e fração molar. Qual é a importância de se conhecer massas e concentrações? Isso aí está associado aos processos de definição das quantidades das substâncias a serem utilizadas em diversas aplicações. Quando nós estamos trabalhando com em nível de átomos, níveis de moléculas, nós estamos trabalhando com uma certa, digamos assim, ordem de grandeza de quantidades. Só que, na verdade, quando nós trabalhamos no mundo real, em laboratório e indústria, nós precisamos trabalhar com algumas coisas, algumas medidas mais palpáveis, em termos de massa, por exemplo, gramas, quilograma, ou volume, litros, centímetros cúbicos. E esse tipo de cálculo das quantidades, elas são muito importantes em reações químicas, em cálculo estequiométrico, que é cálculo das quantidades que são usadas para obtenção de substâncias. E, em termos de concentração, muitas das reações são feitas em meios líquidos ou gasosos, justamente pela facilidade de contato entre os reagentes. E essa quantidade de produtos que você tem, reagentes e, consequentemente, produtos que você tem nessas reações, são medidas em função das concentrações. Então, recordando aqui, número atômico, Z, é o número de prótons no núcleo, sendo igual ao número de elétrons no átomo neutro. Número de massa é o número total de núcleons, chama-se núcleos prótons e nêutrons, ou seja, A igual a Z mais N. E aqui, mostrando mais uma vez a representação do átomo, do elemento. Por exemplo, o oxigênio, ele tem massa, número atômico 8 e número de massa 16. Nessa representação, o número de massa vem acima e o número atômico abaixo. Vocês podem encontrar em outras situações até invertido, mas geralmente isso é definido em cada contexto. Unidade de massa atômica é 1/12 da massa do átomo de carbono com número de massa igual a 12, que é o isótopo de carbono mais comum. E notem que uma unidade atômica tem uma massa assaz pequena, 1,6 vezes 10 a menos 24. É um valor extremamente pequeno. Claro, é um átomo. Ou porcentagem de um átomo é 1/12 do átomo de carbono. Então, a massa atômica de um átomo é determinada em função dessa unidade. E, via de regra, esses valores numéricos da unidade de massa, quando arredondados, eles vão corresponder aos números de massa. Mas tem que prestar atenção que não são a mesma coisa. O número de massa não tem unidade, e massa atômica tem, que é a unidade de massa atômica, corresponde àquela quantidade de gramas. Então, aqui na tabelinha do lado, eu tenho alguns exemplos. Massa atômica do hélio, 4,0003, mas o número de massa do hélio é 4. Massa atômica do flúor, 18,994, número de massa é 19. E outro exemplo ali seria para o alumínio. Então, como é que a massa atômica dos elementos é calculada? Na verdade, é uma média ponderada, conforme a abundância de cada isótopo do elemento que existe na natureza. Por exemplo, o neônio. Tem 3 isótopos. O neônio de número de massa 20,
90,92% do neônio que se conhece é do isótopo 20, mas eu tenho 0,26% do neônio 21 e 8,82% do neônio 22, né, com massa atômica 22. Aí se faz a média ponderada, como é mostrado ali, o cálculo ali ao lado, para chegar à conclusão que você vai utilizar como massa atômica 20,179. É um valor que está mais próximo do isótopo mais abundante, mas não é igual o valor desse isótopo mais abundante. Então, na tabela periódica, né, número atômico, em muitas delas aparece acima do símbolo do átomo e abaixo a massa atômica. Se você quiser saber o número atômico, ou a massa atômica, não, o número de massa, você pode pegar a massa atômica e arredondar para o inteiro mais próximo. Geralmente é o valor correto. Fórmulas moleculares. O que são fórmulas moleculares? Mostram a composição de substâncias moleculares, formadas por ligações covalentes, indicando os átomos dos elementos que compõem a molécula e sua quantidade através de um subíndice ao lado do átomo. Então é importante saber o significado desse subíndice. Por exemplo, a molécula de água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Na hora que se escreve a fórmula molecular, para mostrar a quantidade de oxigênio, de hidrogênio, diferente de um, eu ponho um subíndice. Deixa eu marcar melhor. O subíndice 2. O oxigênio, como tem apenas um, eu não preciso marcar. É a fórmula de sacarose. A sacarose tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Então está aqui. Eu tenho uma molécula. Isso é importante, porque eu posso ter uma molécula de sacarose, eu posso ter duas e assim por diante. Entidades separadas. Já fórmulas empíricas são fórmulas também chamadas fórmulas mínimas. Elas não dão a quantidade numa molécula, mas a proporção relativa entre os átomos e a substância que compõem aquela molécula. Por exemplo, aqui, na glicose, que é um tipo de açúcar. A fórmula da glicose é C6H12 e O6. Qual é a fórmula empírica dela? CH2O, porque aqui eu tenho apenas a proporção. Para cada átomo de carbono eu tenho 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa é a proporção. Mas por que a fórmula empírica é importante? Ela é importante para ser usada em substâncias que não são compostas por moléculas. Os compostos iônicos, por exemplo. E também algumas substâncias moleculares que formam retículos cristalinos. Bom, exemplos aqui. Os cristais de carbeto de silício, né, que é com silício e carbono e com leite de sódio, eles formam estruturas cristalinas, ou seja, vários átomos ligados entre si. Então você não tem uma molécula, você tem a quantidade de átomos que inclusive é proporcional ao tamanho do cristal. Mas você consegue determinar a proporção da molécula de cada um. Por exemplo, vamos pegar o sal de cozinha com NaCl. Eu tenho, na estrutura cristalina, né, no retículo cristalino do sal, eu tenho um sódio rodeado por vários cloros e vice-versa, na proporção 1:1. Então, eu escrevo a fórmula empírica NaCl. Mas veja, não existe molécula de NaCl, como existe, por exemplo, a molécula de sacarose. Existe um cristal, e a proporção dos elementos dentro do cristal é 1:1. Por isso que eu escrevo NaCl. Isso aí é uma fórmula empírica. Isso é importante na hora de determinar também as massas de fórmula, unitária e molecular. Então, a massa de fórmula, o que é a massa de fórmula? É a soma das massas de todos os átomos, né, em uma fórmula. E essa unidade também é a unidade de massa atômica.
Então, a massa de fórmula unitária, chamada também de M1, é definida para as fórmulas empíricas, compostos iônicos. Por exemplo, carbonato de cálcio é um sal, forma também um cristal. Mas a gente trabalha com a fórmula unitária. A fórmula unitária do carbonato de cálcio é Na2CO3. Como é que eu calculo a massa unitária dessa fórmula de cristal? Aqui, ó, eu vou pegar 2 vezes a massa do sódio, a massa atômica do sódio, né, mais a massa do carbono, que só tem 1, mais 3 vezes a massa atômica do oxigênio. Eu faço toda essa soma para chegar aqui. A massa unitária, a massa da fórmula unitária do carbonato de cálcio é 106 unidades de massa atômica. A massa de fórmula molecular, ou massa molecular, posso chamar de MM, é definida para fórmulas moleculares. Aí, sim, vai corresponder à massa de uma molécula. Aqui tem um exemplo bem assim, caprichado. Paratión, que é um composto usado aí em inseticidas, né? Ele é formado por carbono, 10 carbono, 14 hidrogênio, 5 oxigênio, 1 nitrogênio, 1 enxofre e 1 fósforo. Como é que eu calculo a massa molecular? Uso todos esses elementos na quantidade que eles têm. Então, 10 vezes a massa atômica de carbono, mais 14 vezes a massa atômica do hidrogênio, 5 vezes a massa atômica do oxigênio, mais a massa atômica do nitrogênio, do enxofre e do fósforo. Resultado final. Essa massa atômica, de onde é que você vai tirar? Dos elementos, né? Você vai tirar da tabela periódica. Número de Avogadro, mol e massa molar. Qual é a ideia do número de Avogadro? Então, nós estamos falando em massa dado em unidade atômica de massa, né? Isso é uma unidade, digamos assim, para efeitos práticos, não dá para trabalhar. Porque você teria que envolver números extremamente grandes. Aí alguém, um cientista chamado Avogadro, definiu um número, chamado número de Avogadro, que tem esse valor aqui, 6.022 vezes 10 a 23, ou seja, um número bem grande. E qual é a ideia desse número? Se você pegar 16 unidades, vamos pegar o exemplo do oxigênio, o mol de oxigênio. O mol de oxigênio são 6.022 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Se eu multiplicar essa quantidade pela massa atômica do oxigênio, dado em unidade atômica de massa, vou substituir U pelo seu valor em grama. Na hora que eu fizer, notem que está 16 aqui na frente, na hora que eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou obter que 1 mol de oxigênio contém exatamente 16 gramas, ou seja, esse 16 gramas é a massa de 1 mol, ou seja, é a massa molar. Isso significa o seguinte, toda vez que você pegar o mol de qualquer substância, de uma fórmula unitária, uma forma molecular ou de uma massa atômica, o número, né, o valor numérico da massa de 1 mol dessa substância vai ser sempre igual ao número da massa atômica ou massa molar ou massa unitária da substância considerada. Olha só que interessante. Então, se eu sei que o oxigênio tem essa massa atômica, eu já sei automaticamente que a massa molar é o mesmo valor, só que agora eu estou falando em gramas. Ora, bolas, trabalhar no laboratório em gramas, que você pode medir em balança, né, é muito mais prático que você trabalhar com unidade atômica de massa. E essa que é a ideia. Massa molar e número de mols. Então, a massa molar da água. A água, né, H2O, é uma molécula. Então eu calculo da forma que foi explicada.
2 vezes a massa atômica de hidrogênio mais a massa atômica de oxigênio. Faço a continha aqui para chegar a 18 unidades atômicas de massa. Conclusão. A massa molar, que eu vou representar por M, da água, é 18 gramas por mol. Notem a unidade. Massa molar sempre em gramas por mol. Então, se eu tenho... Como é que eu agora relaciono a massa de uma substância com quantidade de mols? Ora, se a massa da substância é dada em gramas e eu tenho a massa molar dela, qual é a quantidade de número, qual é o número de mols que eu tenho para aquela massa? Eu só preciso fazer isso aqui, ó. Eu divido a massa que eu tenho pela massa molar. Se eu tenho 18 gramas de água e a massa molar é 18 gramas a mol, eu tenho o quê? 1 mol de água. Se eu tiver 72 gramas de água, como está mostrado aí no exemplo na última linha, isso corresponde a 4 mols de água. Então, é uma medida de quantidade de matéria, o número de mol. Então, agora vamos falar um pouco de soluções e concentrações, onde o número de mol também vai aparecer. Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea, é aquela onde você não consegue distinguir os elementos, né, componentes, de um soluto, que é a substância sendo dissolvida, e um solvente, substância que efetua a dissolução. Por exemplo, sal na água. A concentração, o que ela vai informar? É a quantidade relativa entre soluto e solvente, em unidades que vão envolver massa, quantidade de matéria e volume, entre outras, né? Soluções, elas existem em 3 estados físicos. Gasoso, mistura de gases, líquido, tipo NaCl em água, ou sólidos, sólido nas ligas metálicas. Isso nós não vamos ver. Então, muitas reações químicas ocorrem através de soluções. Então, é por isso que é importante você conhecer cálculo de concentração. Primeira concentração, a concentração comum. É simplesmente, você vai pegar a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Exemplo, qual a concentração comum de uma solução de 3 litros com 60 gramas de sal, NaCl? Está aqui, ó. Divido 60 por 3. Geralmente, a concentração comum é dada por grama por litro. Densidade, esse é um conceito que nós já falamos quando nós definimos matéria. É basicamente a massa de solução sobre o volume da solução. A massa de solução é dada pela massa do soluto, mas a massa do solvente. Muitas vezes, o volume de soluto ele é muito menor que o volume de solvente. E às vezes o pessoal despreza o cálculo, né, considerando o volume de soluto. Mas se isso não for verdade, se usa o volume dado dessa forma. Exemplo, uma quantidade de 45 gramas de nitrato de potássio foi dissolvido em 200 centímetros cúbicos de água. Densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Né? Isso significa o seguinte, né, para cada centímetro cúbico de água tem 1 grama. Se eu tenho 200 centímetros cúbicos de água, eu tenho 200 gramas. E essa solução, no final, ficou com um volume de 210 centímetros cúbicos. Qual é a sua densidade? Massa de solução sobre volume. A massa de solução é a massa do sal, mais a massa da água, né, que nós já vimos que seria 200 gramas, porque a densidade da água é 1 e o volume é 200 também. E o volume da solução, 1,17 gramas. Molaridade. Essa aqui é uma das mais usadas. Ela relaciona a quantidade de matéria do soluto, a quantidade de matéria dada em mol, que nós acabamos de ver a definição, pelo volume da solução dado em litros. Então, a unidade é mol por litro, ou alguns chamam de molar. Então, eu vou calcular dessa forma, N1 é a quantidade de mols do soluto sobre o volume da solução. Mas nós vimos anteriormente que o número de mols é massa sobre massa molar. Por isso que podemos usar essa fórmula também. Depende dos dados que vocês utilizarem. Exemplo, solução aquosa com 100 mililitros,
Aí eu tenho que converter para litro, então é 0,1. Contém 20 gramas de NaCl. Expressar a concentração dessa solução em molaridade. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu não tenho o número de mols, mas eu tenho a massa. Está aqui. E a massa molar do NaCl, eu vou somar a massa atômica do Na com a massa atômica do Cl. Então está aqui as massas atômicas de cada um. E eu sei que a soma delas, né, numericamente vai me dar a massa molar. Aqui já está tudo em unidades corretas e na hora que eu fizer a continha, eu vou chegar a esse resultado. Então, pessoal, outra forma de você medir concentração é através da fração molar. Ela diz quanto de uma substância, né, em termos relativos de mol, existe no conjunto da mistura. Por exemplo, se você calcular a fração molar de todos os componentes da mistura, a soma tem que ser 1. Como é que eu calculo a fração molar, por exemplo, do componente A? Então está aqui, fração molar vai ser o número de mols que eu tenho daquele elemento, daquela substância, sobre a soma de todos os outros, inclusive ele mesmo. Esse aqui é o total de mols. Então vamos ver um exemplo aqui. Uma mistura gasosa contém 28 gramas de nitrogênio. Tem um errinho aqui. Aqui é a massa molar do nitrogênio, não é 14. É 28. Vamos arrumar aqui em voo. E 96 gramas de oxigênio. Massa molar 32 gramas. Qual a fração molar de cada gás? Então, vamos calcular aqui o número de mols do nitrogênio. E a fração molar do nitrogênio vai ser o número de mols de nitrogênio. Então, aqui eu também tenho que arrumar também. Aqui é 28. E aqui, 28. Fazendo a continha, eu vou ter, na verdade, aqui 1. E aqui, na verdade, 1. Isso vai me dar 1 sobre 4. 25%. Como a soma das frações molares tem que ser 1 ou 100%, então eu tenho 75% de oxigênio em termos de fração molar nessa mistura. Depois vamos arrumar esse slide aí na hora de publicar. E aqui novamente as referências. Eu tenho repetido sempre as referências em todas as aulas até agora, porque esses 3 livros contêm basicamente todo o conteúdo que nós estamos vendo, com certo detalhe. Nas rotas, quando são indicadas as leituras, aí ele vai caminhar para uma outra referência, conforme, digamos assim, a forma como é apresentada. Então, novamente em relação às rotas, procurar seguir as orientações de estudo, né, de leitura, das simulações que são propostas, dos vídeos sugeridos e também nunca deixar de realizar os exercícios propostos. Então essa aula nós terminamos agora e até a próxima.